Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao J3Cast, eu sou Cine Trindade. Este é o último J3Cast de 2025. A gente está apresentando esse programa pela primeira vez, inédito, no dia 31 de dezembro, mas avisamos que gravamos antes, né? Precisamos gravar antes, não só este programa, mas também como o de Natal. Mas o conteúdo, eu acredito que ele é permanente, ele passa um pouco do tempo. E para esse último programa, a gente tem a honra de receber o cientista político e professor da Universidade Federal Fluminense, George Coutinho. Seja muito bem-vindo. Nick, eu que agradeço a honra, né, de estar aqui justamente no último programa do longo 2025. Longo 2025. Quero já te desejar um feliz ano novo, né? Que você tenha um 2026 maravilhoso, todos nós. E queria já fazer uma pergunta pessoal, né? Qual a avaliação que você faz pessoalmente de 2025? O que te marcou, assim, na sua profissão, nas suas atividades musicais, que você também é um artista? O que 2025 representou para você, pessoa física, George? Depois a gente fala do cientista político e também do professor da UF. Tá. Bom, para mim foi um ano muito movimentado, de muita autodescoberta também. Chego cansado, mas porém satisfeito e com a impressão, se não for arrogante, de dizer que talvez estou saindo melhor do que como eu entrei. É mesmo? É. Olha só, a gente teve o primeiro programa aqui de 2025 com o Fábio Siqueira e com o Rodrigo Lira. A gente ensaiou perspectivas para 2025, né? A gente fez também antes. E eu confesso que eu não tive tempo de rever o programa, mas eu tenho na minha memória coisas que a gente projetou para 2025, né? E, enfim, como a gente não está aqui com eles, mas eu vou te lançar essa pergunta também. Quando eu estava terminando lá 2024, você fez alguma projeção para 2025? A gente sempre faz, mas você tinha alguma perspectiva do que seria o ano e você poderia dizer que bateu, não bateu, bateu pouco, bateu relativamente? O que aconteceu nesses últimos 300 e tantos dias aí? Você fala em termos pessoais ou conjunturais? Vamos pelos pessoais e depois conjunturais. Eu sabia que eu tinha que cumprir algumas tarefas, algumas missões, mas o inesperado e o imponderável também se colocaram. Todo dia. Então, eventualmente, algumas coisas que... Eu consegui dar conta do que eu tinha me proposto, mas o que eu não tinha imaginado que poderia ocorrer, eu acho que foi talvez o mais importante desse ano, em termos de crescimento pessoal mesmo. Entendeu? Em termos de... Eu faço análise já há um bom tempo, né? Ou seja, eu sou da psicanálise do quê? Da trupe... Freud, Freud e herdeiros. Klein, Melanie, enfim. Jung. Não, Jung bem menos. Mais da turma Freud, Lacan, Winnicott, esse pessoal. Então que para mim se tornou um investimento pessoal muito, muito pesado, no sentido de entrega ao processo analítico. E te garanto que alguns insights que eu jamais imaginei que teria sobre minha própria biografia, né, que foram acontecendo durante o processo, me produziram, acho que, mudanças muito significativas. Interessante. Você acha que a humanidade, o Brasil, o mundo, precisam sentar, deitar no divã para serem analisados, fazerem autocríticas, autoanálise? A gente precisa de Freud, Lacan e companhia? Precisar, mas eu acho que a sociedade ela precisa para produzir autoesclarecimento, né? Agora, para quem já tem uma leitura menos fetichista, menos idealizada dos processos, inclusive terapêuticos em geral e analíticos em particular, eu sei também que não é panaceia,
Porque seria importante, né, para diversas de coletividades a indivíduos, né, passar por um caminho desses, mas eu acho que faz uma grande diferença a entrega honesta ao processo. Ô Jorge, eu pergunto isso também, tem a ver com o nosso último programa do ano, mas também Sim. tem a ver com um balanço. Eu gosto de fazer retrospectivas, assim. Aliás, é um dos meus programas favoritos da TV Globo, aquela retrospectiva que passa sempre no Globo Repórter, que a Sandra Nemberg atualmente apresenta, que em 1 hora a gente tenta fazer um compilado, né? Tanta coisa passa pela nossa memória hoje em tempos de internet, de Instagram, de massacre, uma avalanche de fotos, vídeos e fatos e manchetes, e a gente que é do jornalismo, da comunicação, e você também que é da academia, a gente tem muita coisa para processar e às vezes não dá conta. Quando eu penso nesse balanço de 2025, eu estou tentando começar por algum lado, né? Ou pelo local, que é a cidade que a gente vive, Campos, ou pelo estado do Rio de Janeiro, ou pelo Brasil, ou pelo mundo. Inclusive, a gente participou outro dia aqui no Manhã J3, que eu vim substituir o Júlio, que precisou faltar, que a gente falou sobre geopolítica, sobre a questão do Trump, da Venezuela, enfim, do Oriente Médio. O Ranulfo Vidigal também participou para a gente falar de economia. Vamos tentar começar. Final de ano, dezembro, foi um mês bastante movimentado aqui no Rio de Janeiro, a partir da prisão preventiva do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, né? E isso tem desencadeado, a gente está terminando o ano, eu não sei exatamente o que acontecerá nesses últimos dias, né? Mas vamos dizer que o que aconteceu no início do mês foi bastante impactante para a gente começar, pelo menos, cogitar do que deve acontecer. Como é que você avalia esse momento político hoje do Estado do Rio de Janeiro, as relações da Alerj, do governo Cláudio Castro? Vamos começar pelo governo estadual, depois a gente vai ampliando e voltando também. Como é que você vê hoje esse momento político do Estado do Rio de Janeiro? Olha, eu vejo, interpreto mais sob o signo da continuidade do que da ruptura. Né? Eu acho que é importante a gente olhar os últimos fatos, os últimos eventos, mas sabendo que tem uma história, né, que eu acho talvez nos remeta ao histórico de diferentes governadores do estado do Rio de Janeiro que foram presos, né? Nomes, né, de governadores envolvidos em diferentes casos de corrupção. Aí vai Antony Garotinho, aí vai Sérgio Cabral, vai o Pezão, vai o Wilson Witzel, Moreira Franco e Rosinha Garotinho. Ou seja, mas especialmente esses que eu citei mais diretamente, com uma evidência, né? Eu acho que todo mundo se recorda, inclusive, daquela imagem vexatória, né, do garotinho numa ambulância, né, naquele trâmite ali em Bangu. Não quer dizer... Esse é um pouco o retrato, né, que nota que é muito mais uma trajetória de governadores de estado, no caso do Rio de Janeiro, envolvidos em uma série de desafios ou acusações ou problemas com a justiça, né? E calhou, né, porque é importante sempre lembrar que Cláudio Castro ele foi vice de Wilson Witzel, que inclusive o Wilson Witzel foi também nosso colega de doutorado na ciência política na UF. Vocês são contemporâneos? Eu entrei num ano, o governador entrou no ano seguinte. Se falavam, se viam? Só brevemente de corredor, né? Nunca foi do meu grupo. A gente tem uma memória aqui. Eu vim, assim que ele tomou posse, a gente cobriu aqui uma vinda do governador Witzel,
E ali ele reuniu várias correntes políticas no Degase. Era uma inauguração de uma unidade aqui do Degase, no Parque Leopoldina. E foi a primeira vez que eu estive com o governador, acho que eu estive com ele 2 ou 3 vezes. E ele me pareceu uma pessoa assim, muito inábil politicamente, então é que é um juiz, né, que meio que caiu de paraquedas, assim como o Cláudio Castro também caiu de paraquedas, entre aspas, né, na política. Vieram aí com a onda bolsonarista e conservadora, ultraconservadora, que aplacaram aí o país, né? Mas me pareceu uma figura assim muito sem habilidades para lidar com a política. E acho que a história até já comprovou, né? Aquela cena dele descendo do helicóptero na ponte Rio-Niterói, as frases, enfim, os conceitos. Mas, voltando, o Rio de Janeiro tem realmente vivido, eu te ouvi numa reportagem recente que a gente fez após a prisão preventiva do presidente Bacelar, e Simone Pedro e também José Luiz Viana Cruz, sobre essas impressões, né, do que a política fluminense tem se tornado depois de Leonel Brizola. Eu acho que Chagas Freitas, né, é o último governador do período militar, digamos assim, que o primeiro eleito novamente é Brizola, Leonel Brizola, em 82. E de lá para cá, o Rio de Janeiro, pelo menos mediaticamente, se tornou assim muito barulhento, né? Relações perigosas, e o cinema está aí também para refletir. O filme Tropa de Elite faz um retrato, acho, do José Padilha, né? Faz um retrato muito desconcertante do que é o Rio de Janeiro. Embora, uma vez, a Maite Proença disse que a realidade jamais supera a ficção, ou melhor, a ficção jamais supera a realidade, porque como é que você vê hoje a realidade do Rio de Janeiro nessas últimas décadas e, a partir daí, do que podemos extrair, alterar, mudar com essas situações? Olha, eu só, além da referência de Tropa de Elite, também me recordo do Cidade de Deus. Sim, né? Que é outro grande retrato do Rio, né? Pois é. Olha, o Rio de Janeiro é um estado da federação com muitos desafios, né? E seja lá como for, não consigo apostar em soluções milagrosas, balas de prata, né, ou algo do gênero. Seja lá como for, para o Rio de Janeiro, é preciso iniciar um processo, né, um processo que envolve desde como lidar com as comunidades periféricas do Rio de Janeiro, a relação, por exemplo, de como que se recruta a classe política no estado do Rio de Janeiro, né? E quem são essas elites políticas, econômicas e culturais que atuam nesse estado, nesse momento. Você acha que essas elites mudaram muito ou elas se mantiveram? Eu citei 40 anos de Brizola para cá, mas a história do Rio também tem um antes e um depois, né? Eu acho que de ser capital do Império, depois capital federal, e a partir de 1960, com a ida para Brasília, muita coisa parece que se desconstruiu, o Rio de Janeiro ficou meio de lado, e forças começaram, que eu acho que também sempre tiveram, mas o crime organizado me parece que se estabeleceu com mais, entre aspas, muitas aspas, facilidades aí. Como é que você observa esses momentos históricos? Olha, o professor Christian Lynch, atualmente está no IESP-UERJ, né, mas também ele foi presidente da Casa Rui Barbosa, Fundação Casa Rui Barbosa. Ele tem uma proposta que eu acho interessante para colocar na mesa, que é trabalhar com a perspectiva de, eventualmente, o Rio se tornar uma segunda capital do Brasil. O argumento dele é que uma parte importante da burocracia federal atua na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, e já chegou num grau de complexidade dessa relação entre crime organizado, funcionamento da economia formal, que você não vai... até porque parte das elites políticas locais, elas estão nitidamente
misturadas com esse conjunto de elementos complexos, né, que envolve desde problemas de organização do Estado do Rio de Janeiro, enquanto administração, até, como eu falei, o próprio elemento mesmo do crime organizado, que é uma questão bastante antiga. Inclusive, essa questão de domínio territorial, né, o pessoal do Jogo do Bicho, por exemplo, já fazia lá atrás. Né, e essa conexão entre essa amálgama entre forças de segurança e crime organizado também é muito antigo. Né? Também não é uma coisa de ontem. Né? Agora, como é que você vai solucionar isso? Você vai ter que trabalhar com elementos micro e macro, né, para dar conta do tamanho do problema que se tornou, especialmente a região metropolitana do Rio de Janeiro. Porque o Estado do Rio de Janeiro ele não está todo naquele tipo de organização sociocultural política. Né? Há uma diferença entre regiões e entre capital e interior. Sim. E mesmo uma coisa que eu sempre, até porque eu estudei em Niterói, né? Niterói é bastante diferente. É a distância de uma ponte. Né? Não quer dizer, mas de toda maneira, o grau de complexidade com que se chegou e o grau de dramaticidade, né, especialmente da região metropolitana, precisaria de um conjunto de investimentos e ações de curto, médio e longo prazo, que aí eu concordando com o Christian, não exatamente na questão de fazer uma segunda capital do Brasil, mas parece que os problemas chegaram a tal monta que o próprio aparato de Estado, do Estado fluminense, digamos assim, me parece que é insuficiente. Tanto da questão da Prefeitura do Rio de Janeiro, que tem inclusive produzido mudanças no campo urbanístico, né, que todo mundo sabe, e quem tem ido ao Rio percebe isso, né, na capital especialmente, mas o grau de problema que está ali construído, tem tantas variáveis a serem atacadas, que eu acho que o aparato de Estado, tanto de poder local quanto da Prefeitura, quanto do poder estadual, parece insuficiente. Essa complexidade, essa coisa insuficiente, talvez os governadores, inclusive, que se envolveram em denúncias, em casos, processos, condenações, direto ou indiretamente, também não deram conta ou não conseguiram também solucionar. Acho que quando veio, por exemplo, no governo Sérgio Cabral, né, a tomada do complexo do Alemão e as UPPs, então a gente vislumbrou ali um respiro e uma nova fase para o Rio de Janeiro em relação à segurança, porque a criminalidade sempre teve índices muito altos aqui, depois diminui em algum momento, mas essa questão eu falo também de vista grossa, né, e também às vezes enxugar gelo, porque eu já entrevistei também aqui autoridades da polícia, tanto militar quanto civil, que é uma relação realmente muito delicada, essa questão do tempo, dos processos, da prisão, da condenação, e agora recentemente mais de 100 mortos, né, pessoas assassinadas ali, que a operação comandada pelo governo do Estado, que parte da sociedade aprova também, né? Tem essa pesquisa de que bandido bom é bandido morto, a gente tem essa pecha, esse dito popular. Como é que você vê essa questão hoje da violência, o combate à violência e o que já se tentou e não deu certo, por exemplo, o PP e agora também recentemente com o governador Cláudio Castro promovendo essa ofensiva no complexo de favelas ali da Penha e do Alemão? Bom, tá. Eu particularmente não sou exatamente um pesquisador de segurança pública, mas eu posso arriscar compartilhar alguns insights, né, algumas reflexões, mesmo que essas temáticas. Bom, primeiro, eu me recordo também do período das unidades pacificadoras, né, nas comunidades do Rio, especialmente quem estava à frente era o Beltrame, na época, né, coordenando esse tipo de ação no âmbito da pasta de segurança pública.
E o que eu me recordo é que as UPPs elas eram razoáveis para o início de ocupação cidadã do Estado nas comunidades. Porque essas comunidades elas foram sendo construídas, digamos assim, elas foram se constituindo, né, no decorrer do final do século XIX e no século XX. Né? Para chegar naquele grau de complexidade que você tem, às vezes, sei lá, 900 mil pessoas, né, 500 mil pessoas, essas comunidades enormes, né? Campos tem 500 mil pessoas. Um território enorme, vasto, né, espalhado, né, nucleamentos urbanos. Então, quer dizer, e são nucleamentos urbanos, essas comunidades, em que você não tem a atuação que a gente chama do braço cidadão do Estado, né? Ou seja, saneamento, escola, equipamentos de saúde, né, de diversão, quadra, por exemplo, para a meninada jogar uma bola, né, por exemplo, ter práticas de lazer, né, etc. Então, as UPPs eram para começar, ou seja, reconhecia-se que em determinadas comunidades elas tinham um domínio territorial do chamado bando armado, né, o bando armado no caso dos soldados do tráfico e afins, né, e as UPPs eram para poder você tirar esse tipo de agente, né, e então você poder iniciar um processo de ocupação cidadã dessas comunidades. Só que a questão é que parou na UPP, né, e parou e com baixo fôlego. E também teve o caso do Amarildo, né, que desapareceu justamente por agentes envolvidos na UPP. Né, que era um homem, um cidadão honesto, sem antecedentes, inclusive, ou não cometeu nenhum crime para poder, né, passar por qualquer tipo de violência do Estado. Né? Acho que esse que é um ponto. Eu acho que a gente deve pensar que esses são grupos que são comunidades que não estão integradas à sociedade de mercado. Pois é. Falando esse pequeno resumo que a gente consegue recuperar também da questão do tempo e de algumas... de uma linha do tempo, uma breve cronologia aí, citando também os últimos governos, as últimas décadas, 4 pelo menos. A partir disso, inclusive do que aconteceu no início de dezembro, que tem ocorrido nos últimos tempos, que perspectivas aí vamos tratar de 2026? O que isso pode resultar para o Rio de Janeiro, para as eleições estaduais, tanto também as figuras que já se apresentaram, né? O nome de Eduardo Paes muito ventilado, muito bem cotado nas primeiras pesquisas, mas sabemos que até abril, junho, tudo isso pode mudar, e outubro também temos 10 meses para isso, digamos, ganhar aí uma solidificação. Mas a partir disso, o que você vislumbra para 2026 em termos político-eleitorais no Rio de Janeiro? O cenário mais amplo, eu acho que ainda, já há bastante tempo, Eduardo Paes ele é o favorito, né? E por uma razão bastante simples. Ele fez um governo que conta com aprovação relevante da população na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, ele angariou um capital eleitoral relevante na região metropolitana, que é a região de maior densidade eleitoral do Estado, né? Então, quer dizer, ele é um postulante ao cargo, né, de chegar à cadeira de governante no Palácio Guanabara, que ele tem um histórico, né, ele construiu uma biografia, né? Inclusive, ele era um cara que estava à frente nas pesquisas em 18. O que aconteceu, que eu chamei depois, até mesmo nas publicações de imprensa, né, como efeito Witzel, né, foi algo que é o famoso raio num dia de céu azul. Né? Raio num dia de céu azul você não tem cotidianamente. Né? Ou seja, você tem, invariavelmente, os postulantes aos cargos em eleições majoritárias,
eles chegam com um histórico, chegam com a biografia, né? E o eleitor, né, aí digamos, eu vou usar esse termo, mas espero que ninguém fique chocado, dentro do mercado político, vai escolher da prateleira aquele que lhe apetece, tomando decisões Sim. que são de uma gama que vai desde da profunda irracionalidade até identificações lógicas, racionais e tudo mais. Mas você acha que, por exemplo, o Eduardo Paes é uma figura mais de centro, embora ele, né, foi do PSDB, depois foi para o PSD, e, enfim, nem sei em que partido ele está atualmente, porque as pessoas mudam tanto de partido, mas é um aliado do presidente Lula, né, teve ligado a todos os tucanos, o Fernando Henrique, é aquele cara que transita, né, é o carioca, boa praça, gente boa e tal, e ele representaria para, digamos, uma ruptura, digamos, com essa onda conservadora, que o Rio de Janeiro é um dos estados mais bolsonaristas, que se tornou, pelo menos, mais conservadores, tanto Rio, São Paulo e Minas Gerais, os maiores estados do país, né, abraçaram bastante essa bandeira conservadora de direita, ou mais à direita, para alguns, né? Como é que você observa isso? O Eduardo, ele romperia, o Paes, no caso, romperia com essa onda aí mais conservadora do Rio, ou ele transita bem no centro e na esquerda? Olha, então, eu vou fazer uma observação de calibragem que o Rio, na verdade, como a realidade o Rio é ambíguo. Na verdade. O Rio é uma complexidade, como dizia Fernando Abreu, purgatório da beleza do caos. É verdade. Né? Então, quer dizer, eu não consigo ver necessariamente o Rio alinhado ao conservadorismo sendo uma das capitais do carnaval. O Rio é uma contradição, cá entre nós, eu acho. Eu acho que é ambivalente. Eu acho que... Ele é muito, né? Vamos botar um termo difícil de traduzir, dialético. O Rio é dialético. Não, ele é bem carnavalesco mesmo. Então quer dizer, inclusive eu adoro frequentar a Lapa, o Circo Voador, entendeu? Então, eu vejo aquilo ali, eu não consigo ver propriamente como um espaço conservador, em certo senso. Mas aqui está. Né? Vamos ampliar agora. Você acha que o fator religioso, que é um outro elemento que tem norteado bastante resultados eleitorais, o crescimento das igrejas evangélicas, também igrejas católicas empenhadas, inclusive temos um governador que canta nas missas, né, o Cláudio Castro, e outros segmentos mais conservadores religiosos. Esse elemento, rapidamente, você acha que pode, em 2026, também influenciar, continua influenciando, ou tende a recuar um pouco, estão repensando, porque a igreja já teve, acho que, favorável aos dois lados, tanto mais à esquerda quanto, ultimamente, à direita. Como é que você vê hoje o papel da religião, das igrejas cristãs, em geral, no processo político? Olha, eu acho que... inclusive o Felipe Nunes lançou um livro recentemente. O Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, né, etc. Ele lançou um livro chamado O Brasil no Espelho, e ele segue ali uma maneira de classificar o brasileiro, que na verdade você vai ver que na verdade nós somos uma pluralidade. Né? Eu acho que ele elabora ali 8 perfis, que são tipos ideais, né, diversos, para tentar classificar essa população em termos políticos, culturais, simbólicos e etc. Então, algumas variáveis, elas só dão conta de explicar talvez 1/8 desse eleitorado. O que eu estou dizendo, se são... Vamos pegar, 1/8? Porque a oitava parte do eleitorado. E qual seria essa oitava parte? Por exemplo, nessa discussão sobre a influência da religião enquanto autoridade religiosa afetando o comportamento do voto, que é isso que você está me propondo. Né? Uma parte da população, talvez, vamos colocar nessa lógica de 1/8, ela tem
uma relação, digamos, de obediência com as lideranças religiosas de suas diferentes confissões. Ok. Mas, digamos, essa cristandade brasileira ela é muito complexa. Né? Então, estou dizendo o seguinte, por exemplo... Antropológica, né? Diz que o brasileiro tem um pé no terreiro e um pé na igreja, né? Assim, a gente flerta com tudo. Mãe menininha, né, dizia que era católica. Né? A Betânia também. Então, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, existe esse cristão evangélico neopentecostal que ele está ali na rede e sob influência direta de sua liderança religiosa, que pode ser o padre, pode ser o pastor, e no caso das igrejas, diferentes formas de denominações católicas contemporâneas, né, os carismáticos, por exemplo, também tem essa relação, mas existe uma cristandade daquilo que se chama de desigrejados. Né, ou seja, uma cristandade que esses indivíduos, eles não se sintonizaram com essa relação autoritária da relação entre fé, espaço religioso e liderança. Ou seja, precisa de análise e autoanálise também, né? Vamos voltar ao divã. Precisa. O divã coletivo também. Mas é por isso que eu relativizo, porque para uma parte, por exemplo, desse eleitorado, em igrejas neopentecostais, ele vai obedecer à liderança. Mas existe outra parte que não vai. Entendeu? Que vai tomar decisões a partir de seus critérios de conveniência pessoais. Existe uma comunidade muito progressista, muito intelectualizada dentro das comunidades religiosas. Sempre né? teve, inclusive entre os evangélicos. Então é difícil e também muito arriscado generalizar, né? Porque às vezes tem a gente cai nessa armadilha de querer generalizar. Eu acho que o Mário Sérgio Cortella disse isso uma vez, numa entrevista que ele deu no Canal Livre, na Band, há muitos anos, inclusive nesse período de Natal, né? Porque ele é um católico e um filósofo. Ele disse assim, quando a gente fala de cristianismo, tem que perguntar qual cristianismo. Quando a gente pergunta de direita e esquerda, tem que perguntar qual direita, qual esquerda. Exatamente. Porque somos muito variados e plurais. Né? Inclusive, se me permite, eu estou escrevendo um textinho, também para circular, e até por ser da área de ciência política, eu ando preocupado com o 26, né, por razões autoevidentes, e eu vejo algumas tendências, né, que as pessoas elas estão querendo achar uma veia de explicação única para o fenômeno eleitoral. E o fenômeno eleitoral, a eleição enquanto fato concreto, é algo absurdamente complexo. Não é possível a gente achar que nós vamos encontrar uma única variável que vai determinar um comportamento do eleitorado. Porque tem razões, inclusive, que o eleitor desconhece sobre ele mesmo. Sim, claro. Isso também tem aparecido nas pesquisas e nos resultados também eleitorais, porque não é só a polarização, existem também os descontentes, o índice de abstenção, de gente que não vota. Eu conheço muitas pessoas que não querem votar em ninguém, nem na direita, nem na esquerda, nem no centro, e podem até elogiar alguns, mas detestam outros. E o sistema, por exemplo, que a gente vê hoje no Congresso, que é uma outra preocupação também que eu quero também te perguntar, a demonização do Congresso, a demonização do STF e a demonização da classe política em geral. Então, esse desacreditar, essa descrença, tem feito também crescer muita abstenção e gente que não quer se comprometer politicamente ou eleitoralmente, e isso de alguma forma vai refletir no coletivo, porque todos nós que vivemos em sociedade estamos aí tentando desde 1985 aí manter essa democracia depois de 21 anos sem votar, mas há aqueles também que não querem votar e querem também trazer de volta governos autoritários, né? E isso tem acontecido também não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, enfim, a gente vê esses fenômenos espalhados. Aqui vamos tentar então sair agora do Rio de Janeiro, vamos ampliar um pouco para o Brasil e depois a gente vai sair das fronteiras para a gente avaliar esse período dessa onda conservadora, neofascismo, neonazismo, que alguns chamam aí também de extremismos, crescendo no mundo. Como é que você vê essa onda hoje no país? E vamos agora para as eleições majoritárias.
que isso deve refletir na corrida ao Palácio do Planalto? Lula tem aparecido bem em pesquisas, mas o bolsonarismo tem um eleitorado muito forte, a direita e a rejeição, tanto de esquerda, né, candidatos de esquerda, nomes de esquerda, e rejeição também de nomes de direita, como Flávio, Jair Bolsonaro e, sei lá, Tarcísio de Freitas e outros tantos, Romeu Zema, Ratinho Júnior, enfim, Ronaldo Caiado, tem o nome, Eduardo Leite também, né? São nomes que ventilam aí. Como é que você observa esse hoje momento e o que isso pode repercutir? Eu sei que a gente só está arriscando, mas que perspectiva se tem para as eleições presidenciais e para o Congresso Nacional em 2026? É bastante ampla a questão, né? Bom, vamos lá. Vamos conversar sobre o absenteísmo, né? Há, inclusive, justificativas administrativas para o aumento de absenteísmo no Brasil, né? Ou seja, dado, por exemplo, nós temos agora o e-título, né? Que é um aplicativo que você Chega pode... só mais perto do microfone. Claro. Você pode, inclusive, justificar com menor custo a sua ausência, né, na eleição. Então, a redução de custo da ausência, isso também tem produzido um nível de absenteísmo similar a outros países em que o voto não é obrigatório. Só um parênteses, você é contra ou a favor a obrigatoriedade do voto? Sou a favor. A favor. Sou. Depois posso até abrir, né? Fecha parênteses. Tá. Volta lá. Então, quer dizer, essa é uma razão, ou seja, uma razão jurídico-administrativa, né? Para poder ter esse aumento de absenteísmo, da ausência do eleitor, né? Agora, eu acho que existe uma expectativa com relação às eleições, ao fenômeno, né, da eleição em si, que é muito majorado, né? E nós temos... Majorado em que sentido? Mais ou menos como a gente estava conversando sobre o Réveillon, né? Estranhamente, as pessoas elas vão fazer mudanças estruturais de vida porque mudou o calendário. E quase nunca fazem. Dizem que o melhor da festa é esperar por ela, alguns, né? Então, às vezes, o melhor da eleição é esperar pela eleição e depois, quando ela acontece, a vida volta à realidade bem normal e bem dura. A gente na ciência política tem uma leitura, na média, muito desapaixonada do processo, né? O que é uma eleição? Uma eleição é uma maneira de você construir governos. E um fenômeno periódico, né? Em que, inclusive, tem várias vantagens, porque a sucessão de governantes, por exemplo, na história humana, envolvia o assassinato. Né, envolvia, às vezes, guerra civil. Né? Então, só os Estados Unidos, que é considerada a maior democracia, temos vários crimes, né, contra presidentes. Né? Ou seja, porque lá também tem uma cultura política com suas particularidades. Né? Sim. Polarizada também. Né? Também. Né? Vide a Guerra da Secessão, né? E enfim. Né? Mas agora, a eleição, ela, como eu falei, em tese, ela serve para isso. Periodicamente formar governos, né? Sem derramamento de sangue em termos teóricos, né? Agora, o que vai derivar disso? Né? Aí, claro, decisões, né, dos governantes que podem tornar a sua vida um pouco pior ou um pouco melhor. Mas agora, as eleições elas não vão propriamente refundar uma sociedade. Eu acho que às vezes a gente se esquece disso, né? Ou não se dá conta. Mas tem essa utopia também, né? De que achar a partir de um novo líder eleito democraticamente ou pela maioria, que eu acho que é muito bacana isso, você poder disputar e ter a preferência e respeitar também o resultado das urnas, né? De você renovar a esperança, mas essa refundação de sociedade, que alguns até eu já ouvi essa expressão, o Brasil precisaria ser refundado em alguns aspectos, porque a gente tem se perdido, até pela falta de entendimento e apagamento, ou não entendimento da história, dos fatos, do que aconteceu no passado, repetição de erros, né?
Como é que você observa essas questões? Olha, primeiro, eu acho que as eleições são relevantes porque elas envolvem você construir um frame de políticas públicas que vão ser adotadas em 4 anos, que elas podem produzir mudanças significativas, né? Mas elas precisam ser sustentadas, né? Médio e longo prazo, né? Vamos voltar ao exemplo da UPP, né? A UPP ela precisaria ser sustentada, ter processos de análise e de aperfeiçoamento, né? E para que então, dado algo tão complexo, produzir resultados efetivos daqui a talvez 30 anos. Né? Eu acho que há uma acho que esse é um ponto da minha crítica ao caldo de cultura nosso, a ideia de um pensamento mágico, que é algo que majora demais expectativas e cria distorções sobre a realidade. Quando a gente fala de distorções de realidade, por exemplo, no processo de impeachment da Dilma Rousseff, da presidente Dilma, eu me lembro que assim, a esquerda, o PT, passaram a ser muito demonizados, enfim, se perdeu bastante ali em termos de descrença na esquerda brasileira. Eu me lembro do governador e ex-ministro Olívio Dutra, do Rio Grande do Sul, dizendo que o PT precisava fazer autocrítica. Eu até já entrevistei algumas lideranças do PT e de partidos de esquerda em relação a essa autocrítica. Como é que você vê hoje, na iminência aí de um Lula 4, né, de um novo mandato, e ele é um homem octogenário, então, sem querer ser etarista, mas o Brasil carece também de novos líderes, novas formações, lideranças, né? Como é que você observa hoje essa questão da esquerda brasileira e da necessidade de se fazer autocrítica e de não repetir erros também que já foram cometidos? Rapidamente, se puder. Claro. Olha, bom, acho que a autoanálise é o trabalho de Sísifo, né? Sísifo, você foi bem mitológico, bem filosófico agora. Porque... Vamos dar um Google para Sísifo, vamos ver a biografia de Sísifo. E Albert Camus dizia que era preciso imaginar Sísifo feliz. Né? Vamos dar outro também, Google, para o Albert Camus. Mas o que eu acho? Eu acho que a atuação no âmbito da política formal, ela precisa de crítica cotidiana. Porque a realidade está em movimento, a realidade é dinâmica. E dado que a política tenta interpretar essa realidade e oferecer respostas, oferecer soluções, né? E você não vai conseguir apresentar respostas e soluções sem você acompanhar esse processo de transformação do mundo, da sociedade, e o partido tem que acompanhar. Senão ele tem sempre o risco da extinção. Né? Ele se extingue, né? Se ele não conseguir processar essa complexidade. Né? E que expectativa você tem para 2026 em relação a... Você não precisa dizer quem vai votar, mas é um ano de tensão, um ano eleitoral no Brasil é sempre muito dinâmico, né? Então, que expectativa você tem para as eleições de 2026, para a presidência da República e também para o Congresso Nacional, que muitos têm criticado, dizem até que é o pior Congresso que já se teve, as alerges, quer dizer, as assembleias legislativas. A gente, às vezes, são 70 deputados, que a gente pouco sabe da nossa Assembleia. Cá entre nós, a gente não acompanha muito o Congresso Nacional, tem muito mais foco, né, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. Mas que expectativa se tem, se pode ter, em relação ao Planalto e ao Congresso Nacional? Bom, há algumas hipóteses, né, especialmente sobre o legislativo, com a mudança da questão orçamentária, ou seja, você hoje tem um aporte de recursos, que é algo que chegou ao Congresso a partir do governo Bolsonaro, né, das emendas. Né? Então, quando você coloca esse volume de recursos a quem tem cargo, a tendência é de que esses sejam reeleitos, porque eles já estão lidando com o volume de recursos, que eles podem angariar com suas bases, né, de eleitores e dizer, olha,
Se você votar em mim, de novo, esses recursos vão continuar chegando. Que é um argumento bastante racional e concreto. Então, a tendência neste momento, digamos, aí, tudo mais constante, é de uma tendência de baixa renovação do Congresso, né? Agora, sobre eu mesmo acho que vale um pouco, dado que as assembleias legislativas estaduais também meio que reproduziram em menor monta esse tipo de atuação na Câmara Federal dos Deputados. Né? Então, também tem uma tendência de menor renovação. Agora, para o Planalto, eu arrisco dizer que Lula ele segue, no mínimo, como um candidato bastante competitivo. E se ganhar, também hoje com as pesquisas, a margem também não é muito grande, né? Existem aqueles que não votariam no Lula, então tem ali... Você acha que um presidente eleito, um governador, um prefeito, com essa linha assim, tão tênue entre pró e contra, né, favoráveis ou eleitores ou não eleitores, governar diante desse tipo de reação na urna, isso pode repercutir de que maneira? Dá mais responsabilidade para esse eleito ou reeleito? Como é que você observa isso? Olha, nós temos mudanças muito importantes na maneira que a opinião pública se organiza. Isso no Brasil e no mundo. Então, você ter cenários em que mandatários, incumbentes, ou seja, o cara que está lá na cadeira, foi eleito e tem uma aprovação acachapante, vai ocorrer muito raramente. Né? São exceções nesse momento, falando de 2025. Né? E neste cenário, o que você produz? Né? Uma menor, digamos, energia política para o mandatário, na medida que ele tem menor apelo popular, ele tem menor força popular energizando aquele mandato. Né? Agora, isso não necessariamente redunda na impossibilidade de construir governo. Mas, porém, você vai ter, como eu falei, menos energia popular, né, para aquele mandatário naquela circunstância, salvo exceções. Jorge, eu sei que o tempo é curto, mas vamos tentar só resumir da questão além fronteiras do Brasil. Né? O Chile acabou de eleger aí um candidato de direita, conservador, sucedendo um presidente de esquerda. O Chile tem essa particularidade de alternar governos, não tem reeleição lá e geralmente não se reelege, né? Sempre o opositor, o oponente é eleito lá. Mas isso tem representado também no América do Sul, no mundo, essas variantes direita e esquerda. Como é que você vê hoje a figura como, por exemplo, do Castro? A gente não sabe ainda como vai ser esse governo no Chile, mas em outras tensões, né, na América do Sul, no Peru, no Equador, na Colômbia, Venezuela, claro, de Nicolás Maduro. Essa tensão Maduro, China, Rússia, que perspectivas a gente pode ter a partir do trumpismo anti-Maduro na Venezuela e também essas tensões China, Rússia, União Europeia? Bom, começando aí só por a questão do Gabriel Boric não ter sido bem sucedido, né, na a sua candidata, né, teve uma distância do Cast mais ou menos de quase 20 pontos, né, percentuais, né? Explica-se, inclusive, por uma questão bastante pragmática. Gabriel Boric fez um governo fraco. Né? Fez uma série de decisões, apostou numa constituinte, enfim, ele não fez um bom governo, né, de maneira geral, e com essa tensão, inclusive, de fronteira com a Venezuela, o grande número de imigrantes, isso gerou também uma comoção na sociedade chilena, que depois acabou redundando na vitória do Cast.
né? Ou seja, a explicação ela é mais clássica do que se poderia supor. Agora, de maneira geral, em termos geopolíticos, eu acho que para a América Latina me preocupa um pouco, à medida em que, pensando no nosso irmão do Norte, nosso grande irmão do Norte, esse momento de você ressuscitar a doutrina Monroe, pensando na América, vendo a América Latina como um espaço de gerência norte-americana, estadunidense, para ser mais objetivo, não é nem norte-americana, que norte-americana tem os canadenses, né, e o México também, né? Alguns colocam como América do Norte. As pessoas esquecem que o México faz parte da América do Norte. Né? Pois é. Mas, de toda maneira, eu acho que isso aumenta a tensão, né, para nós aqui, né, na América Latina, em especial por conta dessa questão do petróleo na Venezuela, né, e também por ser espaço de disputa, porque também os chineses têm chegado com, digamos, não é nem um soft power, né? Os chineses têm chegado com promessas de investimento, Sim, de infraestrutura. muito dinheiro também. Átila, perdão, você falou que eu tenho quantos minutos? Tá. Então, agora tem 8 minutos, é isso? Estamos caminhando para os 8 minutos finais. Como é que você avalia, então, essa onda trumpista e também as relações dos Estados Unidos com o Brasil, né? O Lula 3 e numa iminência, aí, de repente, de um Lula 4. E como é que você, rapidamente, vê o futuro do bolsonarismo no Brasil? Jair Bolsonaro está preso, né, condenado. Alguns dizem que ele morreu politicamente, mas o bolsonarismo não. Ele vai estar vivo durante muito tempo. As ideias, os conceitos do presidente Jair Bolsonaro estão na sociedade, se refletem nas urnas, inclusive nas redes sociais, né, que há uma movimentação muito grande pró-bolsonarismo. Como é que você vislumbra aí a próxima, né, gestão do Brasil com os Estados Unidos e também do bolsonarismo? Vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que o Trump se demonstrou um sujeito bastante pragmático, né? Empresário, né? Famoso follow the money, né? Sim. Siga o dinheiro. Então, que é diferente de parte do staff do governo Trump, né? Tem setores muito mais radicais, como o J.D. Vance mesmo, né? E outros nomes que são cruzados ideológicos, digamos assim. Mas o Trump mesmo não, ele se mostrou bastante flexível e ele com o senso, a intuição de oportunidade dele, né? Ele se abriu para um diálogo que me parece bastante franco, né? Franco e amistoso. Bem razoável mesmo. Né? Com o Lula. Né? Que é algo que eu não sei se esses setores mais radicalizados do governo Trump fariam com Lula. Mas ele, enquanto presidente, enquanto liderança, indivíduo, ele mostrou uma flexibilidade. Né? Bom, ponto. Isso, pensando num eventual Lula 4, né, me parece que o diálogo foi restabelecido, porque é importante que a gente faça um histórico que houve um trabalho aí pelos agentes, né, da extrema-direita brasileira, ou da direita radical, como queira, né, aí pensando especialmente em Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, né, que trabalharam diuturnamente pela quebra de diálogo, né, do governo estadunidense com o governo brasileiro. Então, o que houve foi o restabelecimento desse diálogo. Isso já nos tranquiliza para nós democratas, porque eu estou no campo democrático, né, pensando nas eleições de 26. Porque caso a direita perca as eleições, que é uma possibilidade bastante evidente, pelo menos olhando os dados, né, de pesquisas, né, a gente sabe que, por exemplo, o Trump ele não vai fazer uma quizumba, dizendo, não reconheço esse resultado.
Que é algo que nos preocupou, porque a eleição de 22, por exemplo, diferentes líderes democratas do mundo foram logo dizer, reconhecemos esse resultado, gente, foi legal, entendeu? Rapidamente, o futuro do bolsonarismo, como é que você cogita? Eu acho que é, neste momento, algo que vive uma crise importante, mas que não implica o fim da direita radical e da extrema-direita. Vamos deixar para os minutos finais, Campos dos Goytacazes, perspectivas. Vamos tentar ser rápidos e breves objetivos. Que expectativa e perspectiva se tem? Porque o Vladimir Garotinho, nosso prefeito, cogita-se dele sair para disputar ou a Câmara ou outro cargo, até se cogitou de ser vice em alguma chapa, até o Eduardo Paes foi cogitado. Com a saída, suposta saída de Vladimir Garotinho, Frederico Paes, o vice-prefeito, assumiria. Como é que você cogita, nos próximos 2 anos, a cidade com uma nova gestão, com um mandato, supostamente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que poderia acontecer? O que você arriscaria dizer? Eu acho que, a priori, dadas as circunstâncias, especialmente nem sobre o Vladimir, mas sobre o Rodrigo Bacelar, me parece que a carreira dele está muito próxima de terminar, né, de concluir, dado o nível, né, de escândalo e exposição, inclusive nacional, né, de Rodrigo Bacelar. Então esse já é um agente que representa um grupo político relevante, né? Que inclusive era um dos nomes passíveis de participar da corrida eleitoral para o Palácio Guanabara. Exato. Né? Agora, o Vladimir, que é uma coisa curiosa, inclusive eu nunca dialoguei com ele propriamente, mas pelo que eu acompanho, ele também parece ser uma liderança muito pragmática. Sim. Eu não tenho tanta certeza se ele vai sair da prefeitura assim. Né? Eu acho que existia, dentre os caminhos delineados, existia talvez um terceiro ou um quarto caminho, que era a família, né, e ele em especial, apoiar a Taciana para a Alerj, por exemplo. Que você nota que é bem menos ousado, né, do que concorrer ao Palácio Guanabara ou qualquer coisa do gênero. Então, me parece que faz mais sentido, né, nesse momento, porque a classe política, e o Vladimir está no campo político, é um profissional da política, ele vai fazer cálculo de custos e ganhos, custos e benefícios. Né? Se ele não tiver excelentes razões para abrir mão da prefeitura, da administração da prefeitura, poder se lançar, ele talvez não faça. Rapidamente, o Vladimir é filho dos ex-governadores, Rosinha e Antônio Garotinho. Antônio Garotinho está sempre, né, em evidência de alguma forma. É uma figura histórica da política local, nacional, não estadual, um governador que foi muito importante. Você acha que o garotismo, né, tem hoje uma nova fase, uma tentativa aí de volta aí ao cenário de Antônio Garotinho para os holofotes? Como é que você tem observado o ex-governador? No concreto, na última eleição, por exemplo, ele foi candidato a vereador no Rio de Janeiro. Fiasco, mas ele teve uma votação... Um pouco mais de 8 mil votos. Sim, mas para um cara que não fez campanha, quer dizer, ele parece que ele continua... Eu esperava mais, viu? Eu esperava mais. É por ser o Garotinho, né? Esperava mais. Mas o que eu estou vendo neste momento é que ele está surfando a onda, né, do inferno... Bacelar. Do inferno astral de Rodrigo Bacelar. Né? Tem o inferno de Dante e tem o inferno de Bacelar, né? A nova edição. Ele é um cara com senso de oportunidade, né? Então ele viu ali um caminho. Mas agora os políticos hábeis, né, têm essa questão de ter o senso da oportunidade, né? Acho que tanto o Lula quanto o Trump também ele está tentando. Manifestam essa destreza, né? Agora, o garotismo, eu já acho que não. Eu acho que isso teve um momento, teve apogeu e queda. Entendi. Não me parece que vá constituir um movimento. De renovação ou de volta? Porque envolveria uma coletividade que emprestasse energia a esse projeto. E a sociedade mudou, né? Campos mudou, novas gerações chegaram aí, tem pessoas aí na casa dos 20, 30 anos que nunca ouviram falar, de repente, em Antônio Garotinho, né? E o que representou, né? O Vladimir tem um estilo diferente de atuação do pai. Exatamente. Os tempos mudaram.
Vamos caminhar para os 2 minutos finais, aí a gente poder falar rapidamente de música. Você é músico também, é dublê de música, você toca quantos instrumentos? É guitarra, violão, contrabaixo. Muito bem. Eu te pergunto, a última pergunta que eu sempre faço aqui, nesse programa, que é qual é a música, qual é o artista que mais te interessa, te influencia? O que você curte mais? O que você ouve mais? Putz, que difícil. Todo mundo responde isso. Todo mundo fala, quando chega, nossa, mas é muito difícil não se responder. É tudo uma onda muito do chamado pós-punk, né? Eu tô ouvindo muito The Cure. The Cure. Primeiro nome que vale aqui, The Cure. Os góticos, né? Essa turma dos anos 80 eu tô ouvindo muito, Gang of Four. Mas você ouvia quando garoto? Nos anos 80 você era um menino, né? Nos 80 eu era criança. Né? Quer dizer, você ouvia isso lá? Ou você está descobrindo esse som agora? Ouvia junto com outras referências, que na época, ser criança nos anos 80, você ouvia muito rock nacional, né? Chamado B-Rock, né? É o Rock Brasil. Né? Muito bom. Mas eu redescobri isso, mas nunca deixei de ouvir. Hoje, então, poderia ser sua trilha sonora The Cure? Pode ser. Alguma música específica do The Cure que você lembra aí? Pode ser, eventualmente, talvez Lullaby. Lullaby? Que é uma música meio sombria, do Disintegration. Aliás, essa coisa, The Cure, eles são bem sombrios. Eu gostava muito dos videoclipes, né? Sim. Aquela maquiagem pesada, aqueles cabelos espetados, né, do vocalista. E é bem provocativo mesmo. Só o nome da banda, né? The Cure, a cura. E eu acho que a gente está precisando, né, de cura. A gente volta talvez ao início da nossa conversa, do divã, da análise, da psicanálise, da necessidade de cura. O Brasil, o mundo estão precisando de cura. Então, de repente, casa com The Cure para fazer a sua trilha sonora. Quero te agradecer muito a sua participação aqui, as nossas reflexões. Quero já te convidar a voltar. Espero que em 2026 a gente se encontre, inclusive na cobertura das eleições. Eu já combinei isso com Simone e Pedro, que se a gente estiver aqui, se eu estiver ainda por aqui, da gente chegar lá na cobertura, que eu adoro cobrir eleições, para a gente analisar aí os resultados das eleições de outubro, tá bem? Claro. E, mais uma vez, feliz ano novo para você. Eu que agradeço, desejo também um feliz ano 2026 para o público, né, do podcast, para você também, para todo mundo que é do J3. Ok. Muito obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui, compartilha essa entrevista e feliz ano novo. Até a próxima.